A Aline tá diferente. Ela cortou o cabelo? Ela cortou a franja? Ela clareou o cabelo? O que será que aconteceu? Hoje eu vim começar esse vídeo de uma forma bem diferente, porque eu vim contar um pouco da minha história e a peruca tem muito a ver com ela. Então fica ligado, vem comigo que você vai hoje saber um pouco da minha história. This is real love, this is real love, oh. Meu nome é Aline, eu tenho 34 anos, eu tenho 12 anos de casada e hoje vocês vão conhecer um pouco da minha história. Sim, eu tenho 12 anos de casada, casei nova, bem nova. Eu não tenho filho, eu casei com 22 anos, eu com 22, meu marido com 22, o nome do meu marido é Thiago. Vou colocar uma fotinho nossa aqui do nosso casamento. Mas tá vendo aqui uma fotinho do nosso casamento, ó? Então, a gente casou com 22 anos e a gente tinha muitos sonhos, muitos projetos. A gente sempre foi muito amigo, a gente se conheceu desde muito novo, né? Não vou falar desde pequeno, porque a gente continua pequeno. Temos 1,58 m, então a gente continua, né? Esquecemos de crescer, né? Fazer o quê? A gente se conhecia desde muito novo. Mas quando a gente chegou na idade mais ou menos de uns 18 anos, a gente se tornou um pouco mais amigo. Foi aí que teve um interesse um pelo outro. Ele foi conversar com os meus pais pra gente poder namorar e tal. Ele foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele. Gente, eu tô com lencinho sim, porque eu sei que eu vou dar uma choradinha, então já tô preparada. E aí a gente começou a se relacionar. Namoramos durante 3 anos e depois a gente casou. Eu trabalhava como gerente operacional numa escola, numa rede de uma escola de inglês. E eu tava trabalhando muito, eu tava numa ascensão profissional muito grande, então eu trabalhava bastante. E eu comecei a ter alguns problemas de saúde. Então eu comecei a ter uma hemorragia muito forte, né? Muito mais do que o natural. Então assim, não era um sangramento normal. Eu tinha uma hemorragia muito forte. Eu lembro que teve um dia que eu não consegui trabalhar. E eu lembro que eu pegava a toalha, assim, eu tinha que colocar a toalha no meio da perna e ficar, porque o fluxo de sangue era tão grande, que absorvente não resolvia. Então eu lembro que eu fiquei uma tarde, assim, trocava a toalha, colocava a toalha pra lavar, trocava a toalha, de tão forte que era. A gente tinha um convênio muito bom, porque era da empresa que o Thiago trabalhava, então eu passava em ótimos hospitais aqui em São Paulo. Eu chegava no hospital, passava na emergência, eles olhavam os exames, pediam alguns exames, me mandavam pra casa e falavam: Aline, você não tem nada. Você não tem nada, você não tem nada. E nisso foi, mais ou menos durante uns 6 meses, sem eu descobrir o que eu tinha, tendo muito sangramento. Tinha época que o sangramento era menor, tinha época que o sangramento era muito forte. E aí, assim, eu fui vivendo aquele período. Então, assim, tinha dia que eu acordava super fragilizada, de ter perdido muito sangue, chateada por não conseguir descobrir o que eu tinha. Um dia eu tava com uma hemorragia muito forte. Num dia anterior eu tinha tido uma hemorragia forte, aí no outro dia eu falei, não, eu vou no médico, preciso ir no médico, né? E eu fui, eu lembro que eu falei, Deus, por favor, me ajuda, né, pra que eu descubra o que eu tenho, né, o que eu tenho. E aí eu fui pro mesmo hospital. Aí parece que, assim, aquele dia que a gente pede pra Deus pra ajudar, parece que já começa tudo ao contrário, né? Aí eu cheguei, fui atendida por uma médica super ignorante. Ela olhou na minha cara e falou assim, olha, é o seguinte, se você, independente se você estiver sangrando ou não, eu vou te pedir os exames e eu vou te examinar. Eu falei pra ela, doutora, tudo bem, não tem problema, eu só queria saber o que eu tenho. E já fiquei muito chateada, já fui fazer os exames, assim, bem tristinha. Mas, ok, fiz os exames. E eu lembro que tinha um painel que mostrava, né, as trocas, os médicos, os plantões. E eu lembro que tava mostrando que a médica que tinha me atendido, o plantão dela tinha mudado. Eu falei, caramba, ela me acompanhou e agora na hora que eu vou fazer, né, a reavaliação, ela não vai ser ela que vai me atender, vai ser outro médico que ia me reavaliar.
E aí eu falei, poxa, a médica que me acompanhou, que sabe que eu contei a história pra ela, não vai me atender e vou passar por uma outra pessoa que provavelmente ele só vai falar que não tem nada e vai me mandar pra casa. Mas aí, graças a Deus, nesse dia, Deus foi muito bom comigo. Ele mandou um anjo na minha vida. E aí esse médico chegou pra mim e falou: Olha, Aline, eu lembro que eu tava deitada assim na poltrona, né? E aí ele falou assim: Olha, Aline, se apresentou, né? Ah, meu nome é Dr. Marcelo, os seus exames não estão dando nada, né? Não tem nada aqui nos seus exames que possa justificar esse sangramento. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou anotar aqui o meu telefone, o endereço da minha clínica. Eu vou pedir pra você ir lá. Eu queria te acompanhar. Eu queria fazer uns exames um pouco mais detalhados. Tudo bem? Você topa? Eu falei, lógico, doutor, vou marcar sim, vou lá na sua clínica. Me deu super atenção, um fofo. Aí, como eu tava trabalhando muito, eu demorei um pouquinho, mas eu marquei uma consulta na clínica do Dr. Marcelo, né? E fui, pediu pra refazer alguns outros, aí ele falou, olha, Aline, você tá com um pólipo no útero, o pólipo, ele é como se ele fosse uma carnezinha que ele cresce assim no útero. É uma coisa até que normal de se ter, né? Então, existem pólipos em vários lugares do corpo humano. E ele falou assim, então, a gente pode fazer o seguinte, vamos tirar esse pólipo, é uma cirurgia super tranquila, é uma cirurgia que vai demorar uns 30, 40 minutos, no máximo você recebe alta no mesmo dia, vamos fazer? Eu falei, vamos, doutor, tô topando tudo, né? Aí ele agendou a cirurgia, eu fiz o procedimento, foi um procedimento super simples mesmo, totalmente indolor, a recuperação tranquila, recebi alta no mesmo dia, eu fiz o procedimento de manhã, no comecinho da noite eu já tava em casa, super tranquilo. Aí ele pediu, ele falou assim, olha, então a gente vai fazer o procedimento e eu vou pedir pra você marcar uma nova consulta pra ir no meu consultório, né? Aí eu falei, tudo bem. Ele falou, mais ou menos daqui uns 15 dias você pode voltar no meu consultório. E eu não voltei, acho que depois de um mês, mais ou menos, que eu tinha feito esse procedimento, a secretária dele me ligou e falou, Aline, o doutor Marcelo quer muito te ver. Eu falei, Fátima, esquece, tô totalmente corrida, eu tô trabalhando pra caramba, eu não vou conseguir. Não consigo essa sexta-feira, vou precisar me programar pra eu poder deixar as minhas coisas pra poder ir pra consulta. E ela falou assim, não, tem que ser sexta-feira, ele falou que ele precisa te ver sexta-feira. Aí eu peguei, eu lembro que na hora, assim, bate um desespero, né? Você fala, como assim ele quer me ver, né? Assim, de uma hora pra outra, eu falei, alguma coisa tá errada. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu marido, o doutor Marcelo falou que eu preciso ir lá essa semana, e todo mundo, calma, não é nada, relaxa, tal. E aí eu peguei, me programei pra eu ir pra consulta, e aí eu lembro que o Thiago me ligou e falou assim, Li, eu vou com você. Eu falei, Ti, não precisa ir comigo, tranquilo. Né, eu vou procurar alguém pra alguém conseguir me acompanhar. Eu vejo de repente alguma amiga, sei lá, alguém, mas pode ficar tranquilo, não é nada. Ele, não, eu vou sim, eu quero ir. Ti, não precisa ir, Thiago, fica tranquilo, fica de boa, não precisa. Aí ele, não, eu faço questão. Aí eu falei, não precisa, de boa, tranquilo, não precisa, eu vou sozinha e ok. Liguei pra uma amiga minha, ela foi comigo, passei na casa dela e tal. E nesse percurso, eu tava conversando com ela exatamente dos meus planos. Que legal, o Thiago terminou a faculdade. Isso era mais ou menos em abril de 2011. O Thiago terminou a faculdade. Agora a gente vai poder ter filho. Que bacana, que legal, cheia de planos, cheia de um monte de coisa na cabeça. Quando eu cheguei lá na clínica, quem tava lá? Sim, o Thiago, sentado lá. O trabalho dele é quase do lado da clínica. Mas eu não queria incomodar, né? E aí eu peguei, na hora que eu abri a porta, eu falei, Thiago, o que você tá fazendo aqui, Thiago? Eu falei que não precisava vir. Ele, não, Li, não tem o problema, né, com relação ao horário, sair da empresa. Aí eu falei, eu sei, Thiago, mas eu não quero te atrapalhar, não precisava. Não, mas eu faço questão, eu quero estar aqui. E eu falei, tá bom então, né? Aí a gente entrou na sala, o Dr. Marcelo, gente, ele é um fofo. Eu gosto muito dele, minha mãe gosta muito dele, o Thiago gosta muito dele. A gente realmente descobriu um médico, assim, queridíssimo, né? E aí e competentíssimo, muito competente. Ele é um ginecologista, assim, espetacular. Então, até hoje ele cuida de mim. E a minha vida, assim, eu coloco à disposição dele, fico tranquila, né? Aí a gente entrou na consulta e a gente
Aí ele falou assim, olha, eu fiz a cirurgia, né, a gente retirou o pólipo, e o que acontece, Aline? Ele falou assim, desde que eu olhei você lá no hospital, na sala de medicação, que eu vi o seu histórico, eu já sabia o que você tinha, mas eu não queria te falar pra eu não te assustar, né? Não queria levantar nenhuma falsa suspeita. Então eu queria ter certeza pra gente poder conversar e bater um papo. Eu falei, tá, doutor, mas o que que eu tenho? Ele falou, então, eu fiz a retirada do pólipo, porque na verdade eu queria fazer uma biópsia, e aí saiu o resultado e realmente confirmou aquilo que eu tava suspeitando, né? Você tá com câncer. Aí o meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu, assim, desabou. Eu falei, como assim, doutor? Ele falou, sim, você tá com câncer, ele é maligno, né? A gente já mandou pra avaliação, eu mandei repetir o exame pra ver se realmente era isso, pra gente ter certeza, tá aqui, né? As 2 cópias do exame. Então a gente eu repeti o exame, então tá aqui, o câncer ele é do grau 1 ao grau 4, o seu tá no grau 3, ele tá super avançado, ele veio num grau muito severo, né, ele falou assim, Aline, eu vou ser muito sincero com você, a gente não sabe nem como seu corpo tá reagindo, a gente não sabe se você tem metástase, a gente não sabe a situação, a condição do seu corpo, então o que que eu preciso? Te operar muito rápido. E eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, doutor Marcelo, eu não vou poder ter filho?